7 décadas após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, cerca de 80 novos fragmentos dos textos antigos foram revelados ao público. Partes dos manuscritos do Mar Morto estão em exibição no Museu da Bíblia de Washington, D.C., eliminando qualquer obscuridade e permitindo que todos vejam. Manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto. Região do Mar Morto. Um dos primeiros resultados desta pesquisa incrível. Por mais de 70 anos, os manuscritos do Mar Morto guardaram um mistério que ninguém conseguia desvendar completamente. Acadêmicos passaram décadas fazendo a mesma pergunta. O que dizem esses pergaminhos? Mas, eventualmente, alguém fez uma pergunta diferente de que são feitos. Em um laboratório da Universidade de Tel Aviv, o pesquisador Oded Rechavi e sua equipe examinaram minúsculos vestígios de DNA antigo escondidos na poeira de um único fragmento de pergaminho. Quando os resultados genéticos chegaram, eles ficaram atônitos. O DNA revelou que o animal cuja pele havia sido usada para criar aquele pergaminho não poderia ter vivido em lugar nenhum perto da caverna onde o fragmento foi descoberto, nem um ano antes, nem mesmo um dia antes. De repente, a história daquele pergaminho tornou-se muito mais misteriosa do que qualquer um imaginara. E o que essa única descoberta aparentemente impossível revelou silenciosamente tem o potencial de mudar tudo o que você pensava saber. Um dos pesquisadores ergueu um fragmento de um dos pergaminhos maiores. Existem apenas alguns exemplares e eles estão notavelmente bem preservados. Mas para entender por que o resultado do DNA foi tão importante, é preciso voltar ao início da história. Tudo começa com um pastor e uma caverna. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Dib cuidava de seu rebanho perto das margens do Mar Morto. Em certo momento, ele jogou uma pedra em uma caverna próxima e ouviu um som inesperado, o estalo seco de algo quebrando lá dentro. Curioso, ele entrou na caverna para investigar. O que ele encontrou se tornaria uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Escondidos lá dentro estavam antigos jarros de barro e dentro desses jarros pergaminhos de couro cuidadosamente envoltos em linho e preservados por séculos na escuridão. Naquele momento, ele não fazia ideia do que havia descoberto. E ninguém mais fazia. Ele estava simplesmente procurando por uma cabra desaparecida quando se deparou com a entrada de uma caverna. Na esperança de assustar o animal e fazê-lo sair, pegou uma pedra e a jogou lá dentro. Em vez disso, ele descobriu um segredo que havia permanecido oculto por mais de 2000 anos. Os pergaminhos encontrados naquela caverna seriam posteriormente reconhecidos como uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Entre eles estavam os manuscritos bíblicos mais antigos, já encontrados alguns com mais de 2000 anos. Nos anos seguintes de 1947 a 1956, arqueólogos e exploradores descobriram quase 25 mil fragmentos de cerca de 1000 manuscritos diferentes em 11 cavernas, perto do antigo assentamento de Qumran. Entre eles, encontravam-se as cópias mais antigas, conhecidas de livros bíblicos como Gênesis, Isaías e Salmos, juntamente com registros comunitários, hinos religiosos, textos legais e visões do fim dos tempos. Em conjunto, esses escritos abrangem um período que vai aproximadamente de 250 a.C. a 68 d.C., uma época de enormes convulsões políticas, religiosas e sociais que moldaram tanto o judaísmo quanto os primórdios do cristianismo. Protegidos dentro de jarros de barro e preservados pelo clima seco do deserto da Judéia, os pergaminhos sobreviveram enquanto inúmeros impérios e civilizações desapareceram. Eles resistiram à destruição do Templo de Jerusalém, à ascensão e queda do Império Romano e a quase 20 séculos de história. No entanto, quando os estudiosos finalmente começaram a estudá-los e traduzi-los, perceberam que os pergaminhos ofereciam muito mais do que palavras antigas. Em vez de fornecer respostas claras, os pergaminhos levantaram uma série de mistérios que levariam mais de 70 anos para começar a ser desvendados. De onde vieram esses manuscritos? Quem os escreveu? E por que foram escondidos em cavernas remotas no deserto?
Durante décadas, os principais estudiosos acreditaram ter resolvido o enigma. Enquanto pesquisadores de universidades e instituições religiosas de todo o mundo estudavam os pergaminhos, eles examinavam cada detalhe que conseguiam encontrar. Eles compararam estilos de caligrafia, analisaram a cor e a textura do pergaminho, mediram sua espessura e tentaram determinar quais fragmentos provinham da mesma pele de animal. Também estudaram a língua, as crenças religiosas, os calendários e as tradições literárias refletidas nos textos. Esses manuscritos eram extraordinários. Representavam as cópias mais antigas conhecidas de escritos bíblicos já descobertas muito mais antigas do que qualquer versão que os estudiosos possuíssem anteriormente. Com o tempo, uma explicação tornou-se a teoria dominante. Muitos especialistas concluíram que os pergaminhos estavam ligados a um grupo religioso judaico conhecido como essênios. Escritores antigos como Flávio Josefo e Plínio o Velho descreveram os essênios como uma comunidade disciplinada que vivia à parte da sociedade na Judéia e no deserto. De acordo com esses relatos, eles seguiam leis de pureza rigorosas, dedicavam-se à cópia de textos sagrados e acreditavam que o julgamento divino logo chegaria a um mundo corrupto. Não muito longe das cavernas ficava o antigo assentamento de Qumran, que parecia corresponder notavelmente bem àquelas descrições. As peças pareciam se encaixar perfeitamente. Os escritos sectários encontrados entre os pergaminhos falavam de uma comunidade religiosa unida com sua própria liderança, suas próprias regras e até mesmo seu próprio calendário. Ao contrário do calendário oficial usado pelo sacerdócio em Jerusalém, esse grupo seguia um calendário solar em vez de um lunar, uma diferença que refletia uma profunda divisão religiosa. Durante muitos anos, as evidências pareceram convincentes. O mistério parecia resolvido. Mas havia um problema. A resposta baseava-se quase inteiramente no que os estudiosos conseguiam ver. E escondida nos pergaminhos, havia uma camada de evidências que ninguém jamais pensara em examinar. Os próprios pergaminhos pareciam corroborar a teoria. Muitos dos escritos apocalípticos expressavam profunda hostilidade em relação às autoridades religiosas de Jerusalém. Um dos textos mais famosos, conhecido como o Rolo da Guerra, descrevia uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, uma visão dramática do fim dos tempos. Que parecia encaixar-se perfeitamente em um movimento religioso separatista. A conclusão parecia óbvia. Os essênios viviam em Qumran. Lá eles copiaram e preservaram seus escritos sagrados. Então, quando as forças romanas invadiram a região durante a revolta judaica em 68 d.C., esconderam sua biblioteca em cavernas próximas para protegê-la da destruição. Por décadas, essa explicação foi tratada como verdade absoluta. Era ensinado em salas de aula e seminários, apresentado em exposições de museus e repetido em documentários ao redor do mundo. Os manuscritos do Mar Morto eram uma biblioteca dos essênios, caso encerrado. Ou assim todos pensavam. Porque é aqui que a história começa a se desvendar. Tudo o que você ouviu até agora. Os essênios, o assentamento no deserto, o consenso acadêmico de décadas, está prestes a ser desafiado por algo que ninguém em 1947 poderia ter imaginado. A descoberta não veio da descoberta de outra caverna. Não veio da descoberta de um pergaminho perdido. Tudo começou com uma conversa em 2012 e um único pedaço de couro de vaca antigo que, segundo tudo o que os estudiosos acreditavam, nunca deveria ter existido. Os primeiros sinais de problemas já estavam presentes desde o início. Mesmo enquanto a teoria essênia dominava a pesquisa acadêmica, questões difíceis continuavam surgindo. Questões que os métodos tradicionais não conseguiam responder completamente. Os pergaminhos mostravam uma variedade impressionante de textos. Diferentes versões dos mesmos livros bíblicos coexistiam. Manuscritos foram escritos em diferentes alfabetos e por diferentes escribas. Alguns pergaminhos eram preparados com maestria, enquanto outros pareciam grosseiros e quase caseiros. Então veio a datação por radiocarbono.
No início da década de 1990, testes em fragmentos selecionados revelaram algo inesperado. Alguns dos pergaminhos pareciam ser mais antigos que o próprio assentamento de Qumran. De repente, a cronologia não se encaixava. E havia outra questão ainda mais perturbadora. Se todos esses manuscritos pertenciam a uma única comunidade religiosa isolada, por que preservaram múltiplas versões conflitantes de seus próprios escritos sagrados? Por que uma comunidade manteria duas versões diferentes do livro de Jeremias? Uma delas, visivelmente mais longa que a outra, com passagens inteiras faltando e capítulos organizados em uma ordem completamente diferente. Para um grupo supostamente definido por uma disciplina religiosa rigorosa e devoção a textos sagrados, era difícil de explicar. Quanto mais os estudiosos analisavam, mais as falhas começavam a aparecer. Nem todos se convenciam com a explicação tradicional. Ao longo dos anos, alguns estudiosos sugeriram possibilidades alternativas. Talvez Qumran não fosse um mosteiro religioso. Talvez tivesse sido uma oficina de cerâmica, uma residência de inverno ou até mesmo uma fortaleza militar. Outros propuseram que as cavernas serviam como uma espécie de depósito sagrado, onde comunidades judaicas de diferentes regiões traziam textos religiosos desgastados, considerados sagrados demais para serem simplesmente descartados. Essas ideias despertaram interesse, mas nenhuma delas possuía evidências concretas suficientes para contestar a teoria dominante. Então a história tomou um rumo completamente inesperado. A descoberta não veio de um arqueólogo escavando no deserto, nem de um teólogo estudando manuscritos antigos. Veio de um geneticista almoçando. Em 2012, na Universidade de Tel Aviv, o biólogo molecular Oded Rechavi almoçou com o estudioso bíblico Noam Mizrahi. Enquanto conversavam, o assunto derivou para os manuscritos do Mar Morto e os desafios que frustravam os pesquisadores há décadas. Mizrahi explicou o problema. A coleção continha aproximadamente 25 mil fragmentos espalhados por milhares de peças. Não havia títulos, números de página, e muitas vezes nenhuma maneira confiável de determinar a qual grupo de fragmentos pertenciam. Os estudiosos passaram anos confiando em comparações de caligrafia, cor do pergaminho, textura, e palpites fundamentados métodos úteis, mas longe da perfeição. O desafio era enorme. As questões eram algumas das mais importantes da arqueologia bíblica. No entanto, as ferramentas disponíveis eram limitadas. Rechavi ouviu atentamente. Então fez uma pergunta simples. De que são feitos os pergaminhos? Pergaminho respondeu. Mizrahi. Pele de animal. Rechavi fez uma pausa. Então o pergaminho continha DNA. Foi uma observação simples, mas que mudou tudo. Naquele instante, nasceu uma maneira completamente nova de estudar os manuscritos do Mar Morto. Rechavi especializou-se em pesquisa de DNA. Antigo, um campo que já havia transformado a arqueologia, ajudando cientistas a rastrear migrações humanas, identificar populações antigas e descobrir detalhes da história que os métodos tradicionais jamais conseguiriam revelar. Agora ele percebeu que a mesma tecnologia poderia ser capaz de responder a perguntas com as quais os estudiosos vinham se debatendo há mais de 70 anos. As pistas não estavam escondidas nas palavras escritas nos pergaminhos. Elas estavam escondidas nos animais cujas peles haviam se tornado os próprios pergaminhos. Richard percebeu imediatamente algo notável. Os cientistas vinham usando DNA, antigo para estudar pessoas, animais e civilizações inteiras, há anos, mas ninguém jamais havia aplicado a técnica seriamente a manuscritos antigos. Se o pergaminho fosse feito de pele de animal, então cada rolo carregaria uma impressão digital biológica do animal de onde provinha. Isso significa que os próprios rolos poderiam conter informações que permaneceram ocultas por mais de 2000 anos. Trabalhando em conjunto com Pnina Shore, curadora responsável pelos manuscritos do Mar Morto na Autoridade de Antiguidades de Israel, Richard e Mizrahi reuniram uma equipe de pesquisadores. Juntos, eles se propuseram a tentar algo que nunca havia sido feito antes. Nenhum deles poderia ter previsto aonde as evidências os levariam. Mas primeiro, eles enfrentaram um grande obstáculo:
Os manuscritos do Mar Morto estão entre os textos antigos mais valiosos e reverenciados do mundo. Elas possuem enorme importância para diversas tradições religiosas e são consideradas completamente insubstituíveis. Isso significava que testes destrutivos estavam fora de questão. Nada de cortes, perfurações ou remoção de amostras dos manuscritos. Os pergaminhos tinham que permanecer intactos. Então, como recuperar informações genéticas de um artefato que você não pode danificar? A resposta acabou sendo surpreendentemente simples. Por décadas, conservadores e estudiosos armazenaram cuidadosamente os fragmentos do pergaminho em recipientes protetores. Ao longo dos anos, minúsculas partículas dos pergaminhos se acumularam naturalmente dentro dessas caixas, transformando-se em um pó fino. A maioria das pessoas ignorou isso. Os pesquisadores, porém, perceberam algo diferente. Esse pó continha traços de colágeno, a proteína que dá estrutura à pele dos animais. E aprisionados dentro desse colágeno estavam minúsculos fragmentos de DNA antigo preservados por mais de 2.000 anos. Ao coletar partículas microscópicas das bordas danificadas e das áreas em branco, onde não havia escrita, a equipe conseguiu reunir material suficiente para análise sem perturbar uma única palavra dos textos antigos. As evidências estiveram lá o tempo todo, silenciosamente, à espera na poeira. Mas encontrar o DNA foi apenas o começo. Extrair informações genéticas utilizáveis daqueles minúsculos vestígios degradados provaria ser um enorme desafio. Recuperar o DNA dos pergaminhos foi muito mais difícil do que qualquer um esperava. O processo de transformar pele animal em pergaminho é extremamente agressivo para o material genético. As peles são embebidas, raspadas, esticadas e secas, o que danifica o DNA em nível molecular. As tintas à base de ferro usadas pelos escribas antigos também podem ser quimicamente corrosivas. Depois, houve o passar do tempo. Os pergaminhos permaneceram quase 2.000 anos em cavernas no deserto antes de serem descobertos. Em seguida, foram manuseados por centenas de pesquisadores conservadores e estudiosos ao longo de mais de 70 anos. Cada pessoa que os tocasse tinha o potencial de deixar vestígios de DNA moderno. Para evitar a contaminação, a equipe trabalhou em laboratórios especializados em DNA antigo que se assemelhavam mais a salas limpas de alta segurança do que a bibliotecas de pesquisa. Os cientistas usavam trajes de proteção completos. A pressão do ar foi cuidadosamente controlada. Os equipamentos e espaços de trabalho foram esterilizados com luz ultravioleta. Os pesquisadores também desenvolveram procedimentos de teste rigorosos para comprovar que qualquer DNA recuperado provinha realmente de animais antigos e não de contaminação moderna. Eles buscaram padrões específicos de danos moleculares que se acumulam naturalmente ao longo dos séculos. Repetiram as extrações, compararam os resultados entre diferentes laboratórios e verificaram os dados inúmeras vezes. Foi um processo lento e frustrante. Anos se passaram. Centenas de amostras foram analisadas. Muitas tentativas falharam. Mas finalmente a equipe obteve sucesso. Eles recuperaram sequências genéticas confiáveis de dezenas de fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. Então chegou o momento que mudou tudo. Ao examinar os resultados, Oded Rechavi percebeu imediatamente um detalhe que chamou a atenção. A maioria dos fragmentos era exatamente o que os pesquisadores esperavam encontrar: pele de carneiro. Isso fazia todo o sentido. As ovelhas eram comuns em toda a Judéia antiga, e a pele de carneiro era o material padrão usado para pergaminho. As ovelhas conseguiam sobreviver facilmente no ambiente hostil que cercava Qumran e a região do Mar Morto. Mas alguns fragmentos produziram um resultado completamente diferente. Eram feitos de couro de vaca. Quando Noam Mizrahi viu os dados, parou para refletir. Ele havia passado anos estudando os pergaminhos, a história de Qumran e a própria paisagem. Conhecia a região melhor do que a maioria das pessoas na Terra. Por um longo momento, ele simplesmente contemplou os resultados. Porque pergaminho de couro de vaca em Qumran não era apenas inesperado, parecia impossível. Qumran fica situada no coração do deserto da Judéia, perto das margens do Mar Morto, um dos ambientes mais secos e inóspitos da região. E esse era exatamente o problema. O problema era simples, mas
devastador. Qumran está localizada em uma das regiões mais áridas e inóspitas da Terra. O deserto da Judéia recebe muito pouca chuva, e a sobrevivência ali sempre foi difícil. Ovelhas e cabras conseguem viver nessas condições. Elas são bem adaptadas à vida no deserto, capazes de sobreviver com água limitada e vegetação escassa. O gado é diferente. As vacas precisam de grandes quantidades de água diariamente e de extensas áreas de pastagem com bastante grama. O ambiente ao redor de Qumran simplesmente não suportava rebanhos de gado, o que significava algo importante. Se um pergaminho foi escrito em pele de vaca, esse pergaminho não poderia ter sido produzido localmente. Tinha que vir de outro lugar. De repente, a teoria tradicional enfrentou um problema sério. A descoberta não apenas sugeriu que partes da história aceita poderiam precisar de revisão. Isso mostrou que pelo menos alguns dos pergaminhos tinham origens fora da comunidade isolada do deserto que os estudiosos há muito imaginavam. De uma forma estranha, uma única vaca expôs uma falha em uma teoria que vigorava há décadas. Quando os resultados chegaram na Autoridade de Antiguidades de Israel, a curadora Pnina Shor reconheceu imediatamente sua importância. Ela havia dedicado grande parte de sua carreira ao cuidado e estudo dos manuscritos do Mar Morto. Poucas pessoas conheciam a coleção tão intimamente quanto ela. Ela lia as descobertas uma vez e depois as lia novamente. Mais tarde, ela descreveu aquele momento como o ponto em que percebeu que tudo estava prestes a mudar, não apenas o debate em torno dos essênios, mas toda a estrutura que os estudiosos usavam para entender o que realmente eram os manuscritos do Mar Morto. As implicações eram enormes. E os fragmentos de couro de vaca não eram amostras aleatórias espalhadas pela coleção. Eles estavam ligados a textos específicos e a versões específicas de determinados livros. É aí que a história se torna ainda mais surpreendente, porque o DNA agora revelava informações que ninguém jamais havia conseguido ver antes. Pela primeira vez, os pesquisadores puderam usar a genética para comparar fragmentos de pergaminho diretamente. Ao estudar o DNA preservado nas peles dos animais, eles puderam determinar se diferentes fragmentos provinham do mesmo animal ou de fontes completamente diferentes. Na prática, cada pedaço de pergaminho carregava sua própria impressão digital biológica. Se dois fragmentos tivessem sido feitos a partir da pele da mesma ovelha, eles compartilhariam um DNA mitocondrial quase idêntico. Isso permitiu que os pesquisadores conectassem partes que pertenciam ao mesmo grupo. E, igualmente importante, identificassem fragmentos que haviam sido agrupados erroneamente por décadas. Os pergaminhos deixaram de ser apenas textos antigos. Tornaram-se evidências genéticas. Por mais de 70 anos, estudiosos tentaram identificar fragmentos dos pergaminhos usando caligrafia aparência e suposições fundamentadas. Agora, pela primeira vez, eles tinham algo muito mais poderoso. Eles tinham genética. Eles tinham impressões digitais biológicas. Se dois fragmentos viessem da mesma ovelha, seu DNA seria quase idêntico. Se viessem de animais diferentes, as diferenças genéticas revelariam isso imediatamente. E é aí que as descobertas se tornaram verdadeiramente extraordinárias. Considere o livro de Jeremias. Entre os manuscritos do Mar Morto, havia duas versões muito diferentes desse texto bíblico. Uma delas se assemelhava bastante à versão encontrada na Bíblia hebraica atual, sendo mais longa e com os capítulos organizados na ordem familiar. A outra versão era visivelmente mais curta, com seções inteiras faltando e capítulos organizados em uma sequência completamente diferente. Durante décadas, estudiosos debateram o significado disso. Seria uma versão um rascunho anterior? Teriam os escribas editado o texto ao longo do tempo? Seriam as diferenças simplesmente erros de cópia acumulados ao longo das gerações? O DNA forneceu uma nova perspectiva. Os pesquisadores descobriram que fragmentos da versão mais curta foram escritos em pergaminho de vaca, enquanto fragmentos da versão mais longa foram escritos em pergaminho de ovelha. Os pergaminhos provinham de animais diferentes e provavelmente de regiões diferentes. Isso sugeria algo notável.
Não se tratavam simplesmente de duas cópias da mesma tradição textual. Pareciam representar tradições textuais distintas que se desenvolveram independentemente entre diferentes comunidades na antiga Judéia. Em outras palavras diferentes, grupos preservavam versões diferentes do mesmo livro bíblico. Essa constatação mudou a forma como os estudiosos viam os pergaminhos. As evidências apontavam para um mundo muito mais diverso e complexo do que se imaginava anteriormente. Um mundo em que múltiplas comunidades preservavam e transmitiam textos sagrados em diferentes formatos. Os pesquisadores observaram padrões semelhantes em outros lugares. Eles examinaram uma obra conhecida como Cânticos do Sacrifício do Sábado, um texto religioso que descreve a adoração angelical no templo celestial. Cópias desse texto foram descobertas não apenas em Qumran, mas também em Massada, a fortaleza onde os rebeldes judeus fizeram sua última resistência contra Roma em 73 d.C. A análise genética mostrou que várias cópias de Qumran foram escritas em pergaminhos feitos de animais completamente diferentes. Essa descoberta sugeriu que o texto havia sido copiado e amplamente divulgado, em vez de pertencer exclusivamente a um único grupo isolado. Quanto mais evidências de DNA surgiam, mais difícil se tornava considerar os manuscritos do Mar Morto como a biblioteca de uma única comunidade. Os manuscritos pareciam fazer parte de uma rede muito maior de pessoas, ideias e tradições espalhadas pela antiga Judéia. E então, os pesquisadores levaram a análise ainda mais longe. Eles começaram a estudar as relações genéticas entre os próprios animais. O que descobriram em seguida revelaria conexões que ninguém jamais havia conseguido ver antes. As descobertas não pararam por aí. Ao estudar marcadores de DNA nuclear, os pesquisadores conseguiam por vezes determinar se os animais usados para fazer diferentes pergaminhos eram geneticamente relacionados. Em alguns casos, as evidências sugeriam que os animais eram irmãos ou membros do mesmo bando. Isso abriu uma nova perspectiva para a compreensão dos pergaminhos, quando vários fragmentos foram identificados como sendo de animais relacionados. Isso sugeriu que eles provavelmente foram produzidos na mesma região e aproximadamente na mesma época. Na prática, o DNA apontava para centros específicos onde o pergaminho era fabricado e os manuscritos eram copiados. Mas então, outro padrão surgiu. Grupos de pergaminhos geneticamente relacionados apareceram ao lado de fragmentos que não tinham nenhuma conexão biológica. Alguns provinham de animais completamente diferentes de rebanhos diferentes e provavelmente de regiões diferentes. Não havia origem genética comum. As implicações eram profundas. A coleção não parecia ter surgido de uma única oficina ou de uma única comunidade produzindo manuscritos em um único local. Em vez disso, as evidências sugeriam que os pergaminhos haviam sido reunidos de múltiplas fontes, representando diferentes comunidades, diferentes tradições e diferentes períodos de tempo. O que antes parecia uma única biblioteca, agora se assemelhava mais a uma coleção reunida de muitos lugares. Nesse ponto, a teoria tradicional da biblioteca essênia não apenas apresentou algumas fragilidades, como seus fundamentos começaram a ruir. Um novo retrato do mundo antigo estava emergindo, um retrato repleto de muitas vozes, não apenas de uma. O DNA sugere que os manuscritos do Mar Morto podem ter vindo de várias comunidades judaicas da Judéia e não de uma única seita isolada. As cavernas perto de Qumran podem ter servido como um local sagrado de armazenamento onde textos importantes eram preservados em vez de descartados. Se assim for, os pergaminhos não são a biblioteca de um único grupo, mas uma coleção de muitas tradições, crenças e versões das Escrituras reunidas em um só lugar. Os fragmentos de couro de vaca comprovam que alguns textos viajaram de regiões distantes até o deserto da Judéia, revelando uma rede interligada de comunidades que compartilhavam ideias e escritos sagrados. Para os estudiosos bíblicos, as implicações são profundas. Diferentes comunidades preservaram versões distintas de livros como Jeremias, Gênesis e Salmos, demonstrando que o cânone bíblico ainda estava em formação. O DNA confirma que o mundo de Jesus era um mundo de intensos debates religiosos, diversas interpretações e visões de fé concorrentes, um mundo refletido nos próprios pergaminhos.
Mais notavelmente, as evidências estiveram escondidas à vista de todos durante décadas em vestígios microscópicos de poeira. Ao estudar o DNA, preservado nas peles de animais dos pergaminhos, os pesquisadores descobriram uma história que ninguém esperava. Os manuscritos do Mar Morto não eram simplesmente a biblioteca de uma seita isolada. Eles eram as vozes de muitas comunidades carregando diferentes tradições, crenças e versões das escrituras. Durante gerações, os estudiosos se concentraram na tinta. A descoberta crucial ocorreu quando os cientistas aprenderam a ler a pele sob ela. Em 1947, uma pedra de pastor abriu a caverna. Em 2020, o DNA revelou o que aqueles pergaminhos esperavam há mais de 2000 anos para nos contar. E a história está longe de terminar. Se você gostou da história, inscreva-se e ative as notificações. Existem inúmeros mistérios escondidos na história e estamos apenas começando a desvendá-los.